Bem, pessoal, bom dia a todos, novamente. Nós estamos aqui hoje para darmos continuidade ao nosso estudo. Claro, estamos preparando a nossa base para entrarmos em matemática financeira, né? E essa base, ela necessita de conhecimentos, principalmente a respeito de operações entre frações, já que, quando tratarmos de matemática financeira, iremos falar bastante a respeito de porcentagem, de percentual, que é a mesma coisa, né? Então, porcentagem e percentual lembra partes de um todo, e partes de um todo lembra frações, termos fracionários, né? A gente vai ver, inclusive, que esses percentuais, na verdade, são frações de um todo. Então, por isso, a gente está criando essa nossa base de conhecimento para compreendermos cada vez melhor essa ideia da porcentagem do percentual, que vai nos ajudar a compreender vários aspectos da matemática financeira, beleza? Então, vamos lá, né? Nós havíamos encerrado, semana passada, falando a respeito da adição e da subtração entre frações, certo? E aí a gente chegou na seguinte conclusão: adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Gente, caso a adição ou subtração que a gente realize tenha frações com denominadores diferentes envolvidos, precisaremos encontrar frações equivalentes, certo, àquelas dadas, de forma a deixar as duas frações com o mesmo denominador. Lembrando que, quando as frações possuem o mesmo denominador, quando as frações possuem o mesmo denominador, basta somarmos os numeradores e repetirmos o denominador. Que é o caso, por exemplo, aqui para a gente relembrar. Aqui são somas ou subtrações, né? Adições ou subtrações entre frações de mesmo denominador. Quando isso acontece, é a forma mais simples. A gente repete o denominador e soma apenas os numeradores. Por exemplo, 1/5 mais 3/5. Repetimos o denominador, que é 5, certo? E somamos apenas os numeradores. 1 mais 3, 4. Então, 1/5 mais 3/5, 4/5. Por que é mais simples quando a gente trata de adição e subtração entre frações de mesmo denominador? Porque se as frações têm o mesmo denominador, elas representam ou estão representando partes de um mesmo todo, certo? Esse todo, quando a gente diz 1/5 mais 3/5, eu estou pegando uma parte de um total de 5 daquilo e eu estou pegando mais 3 partes de um total de 5 daquilo. Então, veja que o 5, ele é o nosso todo, certo? O nosso todo, ele tem 5 partes, das quais eu tenho uma e quero somar com mais 3. Então, resultado, eu ficaria com 4 de um total daquelas 5 partes. Então, por isso que a adição e subtração de frações com denominadores iguais é bem mais simples. Aí vamos voltar para lá. Se as frações tiverem denominadores diferentes, nós devemos o quê? Encontrar frações equivalentes que tenham ou que possuam denominadores iguais, certo? Aqui eu tenho 2/5 e quero somar com 1/3. Eu disse a vocês que nós devemos, quando os denominadores são diferentes, calcular o MMC. Só que o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 3, é o que? Não tem nenhum número que dá para dividir o 5 e o 3 ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer isso no 1. Eu vou dividir o 5, só posso dividir o 5 por quem? Pelo próprio 5. Então, 5 dividido por 5 é 1.
o 3 continua, né? Já que eu não consigo dividir por 5. 3 só pode ser dividido por 3. Então, repete o 1 aqui, que já acabou, né? 3 dividido por 3, 1. O resultado do MMC é a multiplicação entre os divisores que a gente encontrou. No caso, o 5 e o 3. 5 vezes 3, 15. Certo? Isso é uma multiplicação. O que eu quero dizer aqui, as duas frações terão um novo denominador. Esse denominador é o MMC. É o 15. Beleza? Então, eu mexi nos dois denominadores. Então, eu mexi nas duas frações. Se a gente puder perceber, o 5 virou 15. Então, eu multipliquei o 5 por 3. Certo? 5 vezes 3, 15. Eu tenho que multiplicar em cima também por 3. Já que eu multipliquei embaixo por 3, tenho que multiplicar em cima por 3. 3 vezes 2, 6. Então, o que eu acabei de encontrar? Que 2 quintos é equivalente a 6 quinzeavos. Certo? É equivalente. O 3 da segunda fração se transformou em 15. Quer dizer que eu multipliquei o 3 por 5. Então, eu multiplico em cima também por 5. 5 vezes 1, 5. Isso quer dizer que 1/3 é equivalente a 5 quinzeavos. Certo? São frações que valem a mesma quantia. Agora ficou fácil. Denominadores iguais, o que a gente faz? Repete o denominador. E somamos apenas os numeradores. 6 mais 5, 11. Resultado, 11 quinzeavos. Ok? 11 quinzeavos. 2 quintos mais 1/3 é igual a 11 quinzeavos. Se você tiver como olhar para a fração, que é o resultado, e imaginar, será que eu tenho como simplificar essa fração? Se tiver, você simplifica. O que é simplificar uma fração? É diminuir seus valores de numerador e denominador. Você só pode diminuir, claro, fazendo isso de forma compensatória. Dividir por um mesmo número em cima e embaixo. Só que não tem nenhum número que consegue dividir ao mesmo tempo o 11 e o 15. Certo? Então, essa fração é uma fração chamada de irredutível. Irredutível porque não tem como mais simplificá-la. Tá bom? Então, vocês viram que somar ou subtrair, ou adicionar ou subtrair frações de denominadores diferentes exige um trabalho maior. Tá bom? Já que a gente tem que encontrar o MMC primeiro entre os denominadores para encontrar um denominador comum, né, entre as duas frações. Saindo da adição e da subtração, nós entramos na multiplicação, pessoal. Operações com frações, agora a multiplicação. Eu considero a operação da multiplicação entre frações aquela que é a mais simples de ser realizada, porque não tem segredo. Se eu tenho duas frações que estão sendo multiplicadas entre si, duas, três, quatro, 5 frações multiplicando entre si, é simples. Basta multiplicarmos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Por exemplo, se eu tenho aqui, vou pegar aqui um lápis, se eu tenho aqui 3/4, certo? E quero multiplicar por 1/2. Vejam só, 3/4 vezes 1/2. Como é que eu faço isso? Na multiplicação,
eu devo realizar o produto entre os numeradores. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 1 e denominador por denominador. 4 vezes 2. 3 vezes 1 é 3. 4 vezes 2 é 8. Então, 3 quartos vezes 1 meio é igual a 3 oitavos. Então, percebam que a multiplicação entre frações é a operação, pode ser considerada a operação mais simples, já que a gente trata de numerador com numerador, né? A gente relaciona na multiplicação numerador com numerador e denominador com denominador. Então, não tem segredo. Não importa que fração estejamos trabalhando. Por exemplo, 3 sétimos vezes 5 oitavos. Digamos assim. Multiplicação. Lembrando que a multiplicação, gente, ela também pode ser representada por um ponto, tá? Pode vir assim também, ó. 3 sétimos vezes 5 oitavos. O ponto relaciona a multiplicação também. É referente à multiplicação. Então, numerador por numerador. Ó. 3 vezes 5, 15. Certo? 7 vezes 8, 56. Ok? É claro que sempre a gente olha para o resultado e tenta, digamos assim, dividi-lo, né, ou simplificá-lo. Se a fração, claro, tiver um valor considerável. Aí eu encontrei, ó, 15,56 avos. Aí você deve pensar, será que tem como simplificar essa fração? Simplificar, lembrando, de novo, é dividir por um mesmo valor em cima e embaixo, né? Para encontrar frações equivalentes com valores de numerador e denominador menores. Se não tiver como, você deixa a fração como ela está. Tá? Então, a multiplicação, gente, é a operação mais simples entre frações. Lembrando que pode acontecer também multiplicação de um número inteiro, vamos supor 4 vezes uma fração, vamos lá, 2 quintos. Gente, não tem segredo, tá? O 4 é um número inteiro, então a gente pode representá-lo como uma fração. 4 pode ficar 4 sobre 1, que não altera nada o seu valor. 4 sobre 1, 4 dividido por 1, é 4 do mesmo jeito. Eu só coloquei 1 lá embaixo para representar um denominador que a gente não conhece. Né? Então, 4 vezes 2, 8. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 2 quintos é igual a 8 quintos. Tá bom? É muito importante a gente compreender a multiplicação, porque iremos utilizá-la bastante na compreensão e na identificação de valores percentuais, como trabalharmos com porcentagem. Tá bom? Percentuais de um número. Vocês vão ver ainda hoje ou nas próximas aulas, a gente adentrar em matemática financeira. Então, em resumo, gente, multiplicar frações é calcular o produto entre os seus numeradores e calcular o produto entre os seus denominadores. Tá bom? Operações com frações, divisão. No caso da divisão, e lembrando que a divisão é uma operação inversa da multiplicação, fica tudo mais simples. Vejamos. Vamos supor que eu queira dividir. Vou pegar aqui o lápis. Vamos supor que eu queira dividir, por exemplo, 4 quintos
dividido por 2/3. Né? 4/5 dividido por 2/3. Ao invés de dividir, eu posso fazer uma multiplicação relacionando a operação inversa, porque a multiplicação é a operação inversa da divisão. Se ela é a operação inversa da divisão, eu posso multiplicar o numerador da primeira fração com o denominador da segunda, e o denominador da primeira com o numerador da segunda. De forma simplificada, gente, ó, pode emitir uma galera que está chegando agora. De forma simplificada, o que eu estou fazendo? Ao invés de dividir o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, eu vou fazer a operação inversa, que é a da multiplicação. Porém, se eu vou fazer a operação inversa, eu tenho que inverter também os meus valores. Deixa eu apagar isso aqui. Vejam só. Eu quero dividir 3/4 por 1/2. Certo? 3/4 por 1/2. Ao invés de eu dividir, eu vou trabalhar com a operação inversa, que eu já conheço como é que se faz, que é a multiplicação. Porém, já que eu estou invertendo a operação, ao invés de dividir, eu vou multiplicar, eu tenho que inverter também o posicionamento de uma das frações. Por quê? Ó? Já que eu vou multiplicar, eu tenho que multiplicar entre os inversos, né? 3 com o 2 e o 4 com 1. Então, basta a gente pensar o seguinte, ó. A gente repete a primeira fração, que é 3/4, e multiplica pelo inverso da segunda. Se a segunda era 1/2, ela se transforma em 2/1. Inverter a fração é trocar de posição numerador com denominador. Certo? Agora fica simples, ó. Multiplicação. 3 vezes 2 e 4 vezes 1. 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 1 é 4. Vamos dar outros exemplos? Vou colocar aqui para vocês. Ó. Eu quero dividir, sei lá, 4/5 por 3/7. Eu dividir essas duas frações, tá? Então, eu não vou trabalhar com a operação da divisão. Eu vou inverter a operação. Inverter a divisão é multiplicar. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Já que a divisão, ó, vamos repetir a primeira fração, que é 4/5, e multiplicar pelo inverso da segunda. 3/7 se transforma em 7/3. Certo? Agora, ó, a divisão se transformou em multiplicação, invertendo a segunda fração, tá? Agora ficou fácil, ó. Multiplicação, numerador pelo numerador. 4 vezes 7, 28. Denominador pelo denominador. 5 vezes 3, 15. 28 quinzeavos. Então, 4/5 dividido por 3/7 é igual a 28 quinzeavos. Beleza? Quer dúvida? Bem, aqui só 10 questõezinhas, né, para a gente trabalhar.
bem simples, mais direta, só de cálculo entre realizando operações entre frações, certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Só para a gente dar uma relembrada, tá? Eu vou fazer algumas aqui, para relembrar para vocês, e queria que vocês treinassem também em casa, tá bom? As demais. Vamos lá, deixa eu pegar um lápis legal aqui. Primeiro de tudo, a gente iniciou com adição ou subtração, certo? E a gente falou primeiro sobre a adição e subtração com denominadores iguais. Foi? Adição e subtração com denominadores iguais. Então, nós temos aqui, por exemplo, 3 meios mais 7 meios. Se é adição e se é de denominadores iguais, primeiro de tudo, nós repetimos o denominador e somamos apenas os numeradores. 3 mais 7, 10. São 3 meios mais 7 meios é igual a 10 meios. Beleza? O mesmo vale para a subtração de denominadores iguais. Né? A gente repete o denominador, e já que é subtração, a gente subtrai os numeradores. 4 menos 3, 1. 4 quintos menos 3 quintos é igual a 1 quinto. Aí nós chegamos, em uma adição com frações de denominadores diferentes. Certo? De denominadores diferentes. 7 quartos mais 3 quintos. O que é que a gente deve fazer aqui, Lembrando, criar as frações equivalentes, né? Que possuam o mesmo denominador. Então, a gente vai primeiro encontrar que denominador será esse. Esse denominador em comum é, na verdade, deve ser, na verdade, o MMC entre 4 e 5. Tá? MMC entre 4 e 5. Lembrando, como é que se calcula o MMC? Coloca separadinho aqui, Rapidinho você faz, O 4 dá para dividir por quanto? E o 5? Não tem nenhum número que divide o 4 e o 5. Então, vamos por partes, Vamos dividir o 4 por 2. 4 dividido por 2, 2. Repete o 5, que não estamos dividindo ainda, né? 2 e 5. Vamos por 2 de novo. 2 dividido por 2, 1. Repete o 5 de novo. Agora tem só o 5, O 5 só pode ser dividido por 5. Então, repete 1. 5 dividido por 5, 1. Acabou. O MMC é a multiplicação entre os divisores que a gente encontrou. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, as minhas duas frações terão denominador 20. Beleza? E aí, você vai para a parte de cima. Você pode pensar o seguinte, O 4, para se transformar em 20, eu multiplico o 4 por 5. Então, 5 vezes 7, 35. O 5, para se transformar em 20, quer dizer que eu multipliquei ele por 4. Então, tem que multiplicar em cima também por 4. Né? 4 vezes 3, 12. Certo? Agora ficou fácil. A adição ficou entre denominadores iguais. Então, a gente repete o denominador e soma apenas os numeradores. 35 mais 12, 47. 47 vinteavos. 7 quartos mais 3 quintos é igual a 47 vinteavos. Façam em casa essa subtração. Beleza? Aqui, na número 5, eu tenho 3 frações, né? 2 terços mais 2 quintos menos 2 quartos. Então, primeiro você realiza a adição entre essas duas e o resultado você subtrai com essa terceira.
Beleza? Vocês fazem isso em casa. Multiplicação, na número 6 aqui, ó. Fácil. Multiplicação, numerador por numerador. Denominador por denominador. É a operação mais simples, gente. Não tem erro. 2 vezes 1, 2. 7 vezes 3, 21. Acabou. 2 sétimos mais, perdão, 2 sétimos vezes 1 terço é igual a 2/21. Façam em casa essa aqui, ó. Divisão, número 8 aqui. 1 terço dividido por 2 nonos. Então, ao invés de a gente trabalhar com a divisão, vamos trabalhar com a multiplicação. Para isso, ó, o que é que eu devo fazer? Repete-se a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ao invés de 2 nonos, vai ficar 9 sobre 2. Multiplicação. 1 vezes 9, 9. 3 vezes 2, 6. Certo? 1 terço dividido por 2 nonos é igual a 9 sextos. Lembrando que, quando a gente vê o resultado, a gente pode simplificar, se puder, ó, a fração. Professor, por que eu não simplifiquei essa aqui? Porque se você pensar bem, ó, não tem nenhum número que consegue dividir o 2 e o 21. Então, essa fração ela é irredutível, gente. Certo? É uma fração irredutível. Essa aqui dá, ó, 9 e 6 dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 e 6 dividido por 3. Para a gente só simplificar, tá? 9 dividido por 3 é 3. 6 dividido por 3 é 2. 3 meios. Bom? Resultado simplificado. Façam essa aqui, ó, de divisão. A número 10, temos aqui 8 terços vezes 11 quartos dividido por 13 meios. Quando a gente está aprendendo a respeito de expressões numéricas, a gente deve resolver primeiro, quando a gente tem multiplicação e divisão, deve responder primeiro aquela que vem primeiro pela ordem, né? Da esquerda para a direita. Então, no caso, a gente faz primeiro a operação da multiplicação, ó, aqui, e o resultado a gente divide com essa terceira fração. Beleza? Então, é isso aí. Tentem fazer em casa, ó, certo? Deem uma olhada nas que eu fiz, nas que eu realizei, e façam as outras. A 4, a 5, a 7, a 9 e a 10. Testem, gente, porque é muito importante vocês terem um conhecimento das operações entre frações para poderem compreender resoluções de atividades, resoluções de problemas, certo? É porque vocês vão se deparar com vários conteúdos em física, na própria matemática, em química, que relaciona soma entre frações, que relaciona multiplicação entre frações, divisão entre frações, tá bom? É muito importante que vocês tenham isso em mente. Beleza, galera? Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento para falar com vocês. Olha só. Tudo que nós falamos até agora. Operações entre frações. Ok? Operações entre frações. Eu vou, claro, a partir dessas operações entre frações, adentrar com vocês no mundo da matemática financeira. Até porque, quando a gente fala de matemática financeira, nos vem à mente valores de percentual de um número, porcentagem, que são termos que estão relacionados, né, que representam a mesma coisa, como também lembramos de juros, certo? Lembramos de desconto, na verdade, lembramos de acréscimo,
em percentual. Vocês devem ter se deparado em várias situações do cotidiano em que, ao entrar em uma loja, você observa lá, desconto de 5%, certo? Quando vão pagar determinada compra parceladamente, vocês observam que existe um acréscimo de tantos por cento em cima do valor à vista. Então, isso tudo lembra para a gente termos que estão relacionados ao mundo da matemática financeira. Então, é muito importante que a gente lembre de frações, de operações entre frações, para compreendermos vários meios ou vários aspectos que estão relacionados ao mundo da matemática financeira. Tá bom? Para começar, eu queria falar com vocês a respeito do que é a porcentagem, por exemplo. Então, vamos lá. Olha só. Matemática financeira. Vocês já se depararam bastante com esse símbolozinho aqui, ó, né? As duas bolinhas, entre as duas bolinhas, uma barra, né? Esse símbolo é o símbolo do percentual, o símbolo da porcentagem. Veja o nome que a gente chama esse símbolo, porcentagem. A gente tem, por exemplo, 9%, né? 7%, 12%. Então, o porcento, ele é substituído por essa simbologia. Por que isso? Vamos compreender, né? Vamos compreender esse símbolo, vamos compreender o que é, na verdade, a porcentagem em si. Beleza? Vamos lá. Então, porcentagem. A porcentagem é uma fração com um denominador igual a 100. Escrever na forma de fração com um denominador igual a 100 pode ser representado pelo símbolo percentual. Vocês estão vendo? Então, gente, ó, porcentagem nada mais é do que uma fração com o denominador 100. Então, quando você diz, por exemplo, 8%, né, um símbolo, você está, na verdade, trabalhando com uma fração com a seguinte representação. 8% é 8 sobre 100. Então, ao invés de a gente se utilizar de 8 sobre 100, normalmente isso é representado pela simbologia de percentual. 8%. O nome já diz tudo, né? 7%. Ó, 7 por 100. 7 sobre 100. Tá? Então, porcentagem é isso. É uma fração com um denominador igual a 100. Certo? E escrever na forma de fração com denominador igual a 100 é representá-lo pelo símbolo percentual. Porcentagem. Vocês podem ver aí, gente, ó, 3 formas de representar a mesma coisa. Olha só. Pela simbologia, tratando de símbolos, né? A porcentagem ela é descrita por esse símbolo aqui. Tá? Porcentagem, fração ou número decimal. Ok? Porcentagem, fração ou número decimal. Por exemplo, porcentagem
5%. É a mesma coisa que em fração 5 sobre 100. Que também pode ser representado por um número decimal. Gente, fração, o resultado de uma fração é a divisão entre o seu numerador e o seu denominador. Então, se a gente dividir 5 por 100, nós encontramos 0,05. Acho que vocês até se lembram disso, né? Eu falei lá nas nossas primeiras aulas de matemática básica. Se a gente tiver dividido um número por 100, é o mesmo que diminuir sua casa decimal em duas casas, né? 5 sobre 100, o 5 dividido por 100, é recuar a vírgula duas casas para a esquerda. Tá? E recuando a vírgula duas casas para a esquerda, nós encontramos o número